perguntando no chat, durante a palestra, né? Ele está aqui para compartilhar o conteúdo dele conosco. A gente agradece a disponibilidade de estar aqui na nossa reunião. Rafael, com você. Boa noite a todos, tudo bem? Vocês me escutam bem? Sim. Satisfação estar falando com vocês. Não sei se todos são da região, não sei se todos são de Orleans, pelo que eu percebi, não. Deve ter alguém aí de Braço do Norte, Lauro Miller, aí de toda a região. Já fiz vários trabalhos de consultoria aí pela região. Tenho sempre uma grata satisfação estar por aí. Desde já agradeço o convite da Paola, da Sil também. Eu preparei um material, uma apresentação, eu tive o cuidado, o carinho de perguntar para a Paola, está dando microfonia, alguém aí talvez com o microfone aberto. Vamos só desligar o microfone, pessoal, para não dar interferência. Estou eu aqui. Fiquem à vontade. Mas eu não consigo desligar. Talvez o moderador da reunião consiga. Deixa eu ver se eu consigo desativar, então, só um minutinho. Pode continuar, Rafael. Fiquem à vontade, nós estamos apenas solicitando para que desliguem o microfone enquanto alguém está falando, mas fique à vontade para abri-lo a qualquer momento para interagirmos. Então, eu perguntei para a Paola se eu preparava uma apresentação ou se eu falava de maneira espontânea. Ela preferiu que eu pediu uma apresentação, então eu vou compartilhar a minha tela com vocês. É claro que a apresentação é extensa, tem 40 e poucas lâminas, eu não vou ler todas, esse material vai ficar disponível para vocês. Não tem textos longos, são algumas imagens e algumas... Daniela... da IFISA? Isso, eu lembro de você, tudo bem contigo? Que coisa boa. Foi pelo Senai, né? Ó, que coisa boa. Muito bom revê-la. E eu lembro da chamada até hoje dos rostinhos de vocês. E aí, o que acontece? Eu vou compartilhar a tela, a qualquer momento que vocês sentirem a necessidade de interagir, por favor, vamos juntos, tá bom? Eu vou aqui compartilhar, então, só um momentinho. Não é que a tecnologia sempre nos deixa na mão quando mais precisamos, não é isso? Vamos aqui apresentar. Né? Como é que é? Faz parte. Faz parte. Eu acho que eu vou botar a tela inteira, né? Melhor. E vamos ver aqui. Eu acabei de... Vocês estão enxergando o PowerPoint ou me vendo? A apresentação compartilhou, tudo certo. Compartilhou, então tá. Meus jovens, eu não vou conseguir vê-los no vídeo, porque a minha tela está a mesma coisa que vocês estão vendo, então eu não poderia olhá-los, vê-los no chat, nem respondê-los. Fique à vontade, abram o microfone, Paola vai mediando. Podemos começar? Estão todos bem, aliás? Esqueci de perguntar, estão todos bem, com saúde? Como é que está a situação na cidade de vocês? Está tudo certo? Então, aqui em Orleans, a gente tem, os casos aumentam, diminuem, assim, não tem nada, nenhum caso assim tão grave, então acredito que o pessoal está se cuidando, né, usando máscara, então acredito que tá caminhando aí para a gente daqui a pouco vencer, né, essa pandemia, mas a gente está hoje com 17 casos ativos, se eu não me enganada, mas é aquela coisa, aumenta e diminui todos os dias. Em Orleans? Isso. Qual é a população de Orleans, gente? 22 mil e uns tantos habitantes. 22 mil? Bastante caso, né? Nós tivemos uma redução muito grande em Floripa aqui, mas teve um aumento em Balneário, Itajaí, né? Parece que agora voltou a diminuir hoje. Mas que bom, vamos continuar nos protegendo e nos cuidando. Pessoal, eu vou começar então, novamente, fiquem à vontade para debatermos juntos. É uma apresentação bem simples, bastante imagem, bastante figura, e vamos começar. Então, satisfação estar aqui com vocês. A primeira coisa que eu queria colocar para vocês, chamado branding, não é? Gestão da marca. O que as últimas pesquisas demonstram? Que antes de comprar um produto, o cliente compra o vendedor.
Então, claro, não apenas a apresentação visual, o asseio, a postura, o corpo fala, mas, acima de tudo, também a postura dele quando o cliente entra dentro do seu ponto de venda ou pela interação via e-commerce. Tá? Então, essa é uma questão que pouca gente leva em conta. Se foca muito na venda do produto, se foca muito apenas no ponto de venda, que é extremamente necessário, se foca bastante na embalagem, mas todas as últimas pesquisas e casos de consultoria também que eu atuo mostram que grande gap, grande parte das vendas que são perdidas não estão no produto, que é bom, porque teve um bom desenvolvimento, tá lá o Cássio que sabe fazer um bom hambúrguer, pelas propagandas, uma hora ele vai crescer e vai ter aí um bonito ponto de venda, mas ele pode ser arruinado, às vezes, com o vendedor, que no caso dele é quem recepciona o cliente na entrada. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Vamos lá. O que me foi pedido pela Paola é bastante complexo, né? Eu fiz uma pesquisa por força bruta no Google ontem e fiz o seguinte, joguei vendas, 242 milhões de resultados. Olha que simples, não é? Aí eu fui técnicas de vendas, melhorou, 61 milhões. Depois nós fomos para negociação, 31 milhões. E, por fim, técnicas de negociação, 17 milhões. Aí ficou fácil, né? Tem 17 milhões de pessoas ou de resultados falando sobre o assunto e, de repente, vai caber alguém a definir o que é esse assunto. Então, por isso que, brincando com o nome da revista, Você S.A., o que eu vou expor aqui será Eu Limitada, será a visão do Rafael, após 22 anos de consultoria, 22 anos de atuação profissional, como empreendedor, enquanto professor, enquanto consultor. A minha visão, ela é sempre ácida, não no sentido no sentido ruim da provocação, mas ela é diferente porque, ao mesmo tempo que eu tenho que dar resultado para a minha empresa como consultor, eu preciso agradar um aluno em sala de aula, ou um treinamento, e eu preciso também fazer com que a minha empresa pague as contas. Então, talvez eu não seja o professor com a maior experiência, nem o melhor consultor, para isso tem o Falcone, mas eu consigo ter uma visão ampla do que funciona na teoria ou na prática. Então, o que eu vou conversar aqui com vocês hoje são observações, inferências, visões minhas dentro desse construto, dessa visão que eu tenho de, simultaneamente, há 22 anos, professor, consultor e empreendedor. Claro que em um momento ou outro da economia, aqui não está bom, você é mais empreendedor, ou mais professor, ou mais consultor, mas ininterruptamente, nesses 22 anos aí, desde 98, que eu tenho empresas e trabalho tendo que dar resultados. Tudo bem até aqui? Lembrando, então, que são expressões da minha vivência, não necessariamente refletem a verdade. Talvez aquilo que eu fale, não, na minha empresa não funciona assim, não deu certo, fique à vontade. Paulo, eu vou pedir só que você controle o tempo, que daí é vício de professor, né? Senão eu vou falar 5 horas. Tá bom, pode deixar. A partir do momento que alguém tiver, Rafael, dá uma focada mais nisso, coloca a tua opinião sobre isso, não, isso pode pular, aí vocês vão me avisando, tá? Então, vamos aqui, gente, um pouquinho da minha apresentação, essa é a visão do meu site, meu nome, como está aqui, Rafael Glavan, eu sou um dos sócios de uma empresa chamada GCA, Gestão do Conhecimento Aplicada, GCA Consultores Associados, e aí nós somos 6 consultores dividindo um espaço físico, cada um tem suas áreas de atuação, tem os seus clientes, nós tentamos não invadir o espaço do outro e nos vendermos simultaneamente. Semelhante ao escritório de advogados associados, que vocês já devem ter visto. Então, aqui só uma apresentação do site. Não gosto muito de falar da minha pessoa, confesso que tenho um pouco de vergonha, prefiro falar de assuntos, mas tem aqui partes aqui do site, alguns clientes que, porventura, nós atendemos. Essa aqui foi uma fase boa de grandes clientes. Hoje, você vai procurando nichos que estejam, né? Aqui tem um canal no YouTube, né? Tudo você procura lá, Rafael Glavan, vai aparecer. Então, tem aqui um canal do YouTube, eu comecei de maneira mais forte faz um mês e meio, tenho tentado alimentá-lo. Tem um quadro também, Glavan Responde, que as pessoas enviam dúvidas,
e eu vou respondendo, dá uma média de interação aí 80, 90 pessoas no máximo. É a realidade que permite alguém, né, no sul do Brasil. Não tenho pretensões também de grandes notoriedades. Tem um canal do Instagram que é razoável, está crescendo agora aí também. É uma fanpage no Facebook. E em linhas gerais, tem aqui o meu LinkedIn também. Em linhas gerais, como é que começa a minha história? Minha mãe é de São Joaquim. Quem aí conhece a Serra São Joaquim? Acho que a maioria aqui do grupo. Então lá tem uma farmácia Bianchini, do Carlinhos Bianchini, ele é irmão da minha mãe. Essa farmácia foi uma das primeiras da Serra, fundada pelo meu avô. Minha avó era uma poeta, pintora, Suzana, quem é da região conhece. Então, meu avô era comerciante de uma farmácia e o meu avô teve a primeira loja grande de varejo em Florianópolis, Irmãos Glavan, fundada lá em 1915. Então, eu cresci aí numa família cujo DNA empreendedor era comerciante. Meus pais depois vieram a ser funcionários públicos, por escolha, mas corre na minha veia a tentativa por satisfazer um cliente, buscar encantá-lo, ouvir mais do que falar, né? Claro que em aula e aqui eu vou falar mais do que ouvir, mas geralmente eu escuto mais do que falo. Eu sou um cliente auditivo, que é algo que nós vamos abordar daqui a pouco. Aqui uma prova de como o tempo pode ser cruel, né? Aqui é uma fotinho com 15, 16 anos, carteira de trabalho, então magrinho, com cabelo, né? E houve uma inversão, o cabelo rareia e a barriga acaba aumentando. Mas todo esse DNA empreendedor dos avós me levou para a faculdade de administração. Meu irmão é 5 anos mais velho, fez faculdade de administração, e geralmente nessa idade, com 13, 14 anos, teu herói é ter irmão mais velho. Então, meu irmão mais velho, com 18, 19 anos, entra na ESAG, nós morávamos do lado, ali em Santa Mônica, começa a usar terno e gravata, trabalhar em multinacional, e eu digo, essa é a minha história. Eu quero fazer administração, que eu quero ser que nem ele. Terno, gravata, né? Até aqui está fazendo sentido para vocês, pessoal? Qualquer dúvida, por favor, interajam. Eu vou acompanhando então, tá. Qualquer pergunta, eu vou passando para você. Que bom, não apenas você, Paula, mas quem quiser, por favor, interaja. O início da minha faculdade, eu fui jogado para controle de poste de fios elétricos, lá no controle de estoque, e aí começou a correr aquele sangue. Meu Deus, não foi para isso. Vovô 1 comerciante, vovô 2 comerciante, eu aqui controlando poste, controlando o cabo, não é isso, eu quero algo mais agitado. E aí apareceu um professor, meu guru até hoje, quer dizer, sei lá, o plano que ele está agora, morreu há pouco tempo, ele falou, Rafael, tem uma coisa boa, vai trabalhar como mediador em negociação de greve. Quando é que eu começo? Deixa acontecer uma greve. 2 dias depois, 96, 95, começo da faculdade, Florianópolis quebra pau para tudo quanto é lado, e a polícia, os manifestantes se degladiando. E ali eu pude aprender a negociação na prática, porque você ia lá no sindical, só reclamavam e diziam que nada prestava. Ia na patronal, só reclamavam e diziam que o outro lado não prestava. Você já deve ter visto isso, não é? É o yin e yang, homem e mulher, homens de Marte, mulheres de Vênus, aquela velha dicotomia, né? E pude pegar algumas negociações também, não apenas no transporte coletivo, mas também em greve de bancos, funcionalismo público no Estado, e algumas assim que, olha, paralisou a cidade e todos os arredores. Eu tenho lembrança de algumas que parou completamente a ilha, parece fila no verão. Mas foi parando em São José, Biguaçu, e aí eu pude ali aprender um pouquinho de negociação. E, pelo menos, ao meu ver, não tem como, dentro de uma negociação, você deixar de se vender ou vender a sua ideia. Ou, dependendo da sua ótica, dentro da venda você está negociando. Concordam? Então, eu peguei um pouquinho disso que meus vovôs e vovós traziam lá, de alguma maneira isso impacta. Meu pai havia pego também uma licença durante 2 anos sem vencimento na Universidade Federal, foi empreendedor de um supermercado, foi sócio do supermercado Santa Mônica, lá no bairro Santa Mônica, em Florianópolis. Então, todo esse caldeirão surgiu o Rafael.
Eu tenho um lado extremamente analítico, planejador, executor, que é o meu pai, e tenho um lado pedagogo, brincalhão, mais motivacional da minha mãe. Tudo isso temperado lá com os avós. Mas vamos lá, pessoal. Então, aqui tive algumas empresas, uma de síndico profissional, a primeira do Brasil, uma empresa de fé, que tem uma de educação corporativa, e eu me considero, me auto-intitulo professor 24 horas. Porque lá dentro da consultoria, o funcionário, professor, na minha empresa, nas empresas que eu tive, professor, sem contar os alunos 24 horas por dia. Né? Professor, para mim, é um título, é uma honra, não significa necessariamente sala de aula. Os jovens, até aqui, o que eu queria mostrar para vocês? Quando nós pensamos em qualidade total, lá em cima, ela é um efeito, uma consequência. Para chegar na qualidade total, concordam que vocês têm escadinhas? 5S, PDCA, estudos processos, um processo de melhoria contínua? Vocês concordam com isso? Há uma relação de causa e efeito. Você sempre começa em algo para terminar em algo. E aí eu provoco vocês, e para ter uma melhoria nas vendas, qual é a primeira ação que você tem que fazer? Lembram da tela anterior? Para chegar a uma qualidade total, você começa por um setor, faz um 5S, estuda o processo, melhora o processo no SDCA, depois padroniza PDCA, bota um grupo de melhoria contínua, manutenção produtiva total. Há uma série de etapas causais, causa e efeito. E agora para a venda, como é que eu melhoro as minhas vendas? Como que eu trabalho com isso? E tradicionalmente no Brasil, vendas sempre foi tratado com desleixo, tanto na literatura como pelas empresas. Geralmente, o que acontece? Não há planejamento. Contrata um vendedor, compra um produto e começa a vender. Não há uma pesquisa de mercado, não há estudo da singularidade da tua marca, não há uma pesquisa constante de mercado e análise de cliente. Geralmente se trata vendas como causa. E aí o que eu vou dizer para alguns, talvez, vendas nunca foram causas. Vendas sempre foram efeitos. Tá? Peter Drucker já dizia lá na década de 50, se o marketing for bem feito, o relacionamento com o cliente for bem feito, que for as causas, as vendas acontecem praticamente de maneira natural. Nenhum vendedor da Coca-Cola precisa ir atrás de cliente. O produto vende-se praticamente sozinho. Quando você montar o restaurante, ou a hamburgueria aí do Cássio, ele vai procurar um refrigerante consagrado. Apesar que, com um bom manezinho, eu digo que a Coca-Cola é a segunda melhor, a primeira é a pureza. Mas isso se chama bairrismo, né? O que acontece? Quando você estuda o mercado, quando você planeja um produto, um serviço, pesquisa concorrente, tudo isso são as causas que vai te levar a um efeito que são as vendas. Vendas boas ou vendas negativas. As vendas caíram agora por causa que teve uma causa do corona. A queda nas vendas ou o aumento das vendas é sempre o efeito de uma série de variáveis que vem antes. O ambiente externo, cliente, concorrente, fornecedor, economia. Até aqui está claro? E aí eu já faço uma provocação. Quando que um empresário ou você pensou primeiro, eu vou olhar para dentro, o meu produto, o meu posicionamento, a minha marca, o meu estilo de vendedor, a minha contratação, os meus processos. E depois se pensa em vendas. Geralmente é o seguinte, baixa 50% do preço que eu vou aumentar as vendas. Às vezes você pode estar acabando com a sua margem. Faz uma liquidação. E às vezes eu posso estar acabando com a imagem de diferenciação ou de exclusividade do meu produto ou da minha marca. E quando eu afirmo que vendas não é causa e efeito, não quer dizer que é menos. É apenas uma relação de consequência. Eu faço uma provocação para vocês. Quem é mais importante, uma mãe ou uma filha? Sinceramente, não sei. A relação que se estabelece é que, sem a mãe, não há como ter a filha. Uma depende da outra. Eu preciso que a mãe gere uma vida para ter a filha. Qual é mais importante? Não se sabe, e não é nem o relevante. A grande questão é que há uma relação de causa e efeito. Então, o contexto 1, que eu queria já chegar a vocês, é que
Muitos de vocês conhecem essa frase de William Deming, um norte-americano que foi para o Japão ajudar na teoria da qualidade, que até hoje é um prêmio de qualidade dentro do Japão. E ele fala que não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Traduzindo, se eu não consigo entender quem é o meu cliente, o que ele procura, se é um cliente de preço ou valor, se ele tem, qual é a objeção que ele costuma usar, como que ele gosta que eu conduza o fechamento, ele foca preço ou valor, se eu não entendo o meu cliente, o meu mercado, meus concorrentes, se eu não estudo para entender, eu não vou conseguir definir. Se eu não vou definir metas, objetivos, planejamento, processos, eu não consigo medir. A hora que eu não faço uma medição, eu consigo gerenciar alguma coisa? E aí você observa que tem planejamento estratégico desde a década de 30, qualidade total desde a década de 50, você vê controle estatístico de processo desde a década de 70, você vê APO, BSC de estratégia desde a década de 40, 50, e quando que você viu as vendas sendo estudadas com um bom planejamento? Muito recente, é coisa de 10 anos para cá, um pouco mais, um pouco menos, que aí começa pipeline, funil, matriz AIDA, haviam poucos estudos sobre isso. E ainda hoje há pouquíssimos estudos colocando as vendas como aquilo que vai acontecer após um estudo de mercado, um estudo de marca, um estudo de concorrência, uma adequação do ponto de venda. Então, esse é o primeiro contexto que eu gostaria de deixar para vocês. No contexto 2, aquela questão que são as pessoas que determinam a capacidade de uma organização. Volta para aquela primeira questão que nós falamos ali anteriormente. Um vendedor, ele pode acabar com todo o trabalho que acontece antes. Uma boa pesquisa de mercado, um bom pesquisa e desenvolvimento de produto, um bom ponto de venda, uma boa embalagem, um mau atendimento acaba com tudo. Então, o investimento em pessoas acaba sendo o grande diferencial. Só que, tradicionalmente, quem ganha mais na empresa? Todos os setores. Quem ganha menos? Vendas. Não estou defendendo os funcionários de venda e nem acusando a empresa. Estou passando em um relato de 22 anos de consultoria, onde eu vejo que quem menos ganha, seja numa loja de sapato, seja na maioria dos estabelecimentos, quem menos ganha é o vendedor. E é o que tem menos treinamento. Pessoal da contabilidade, administrativo, financeiro, RH, logística, todo mundo tem treinamento pra caramba. Quem menos tem, isso é comprovado por artigos científicos, quem menos recebe incentivo em treinamento e quem menos recebe valor monetário como remuneração pelo seu labor, pelo seu trabalho, é vendas. Então você pega, olhem um cenário, empresas que não pesquisam o mercado, não analisam concorrentes, e aquele que está lá no contato com o cliente, aquilo que se chama de momento da verdade, ele é o que menos recebe atenção. Isso vai dar certo? Na questão 3 aqui, no contexto 3, de acordo com a Fundação Nacional da Qualidade, eu fui avaliador do MEG, Modelo em Excelência e Gestão, 90% das empresas conseguem elaborar a estratégia. Todos nós sabemos o que você precisa. Focar em produto, baixar o preço, melhorar a qualidade, se diferenciar. Mas agora, somente 10% das empresas conseguem executar. Que é definir recursos, negociar, eliminar resistências. Pode ver que grande parte das campanhas de aumento de vendas, às vezes não dão certo, porque a ideia é maravilhosa, a execução é fraca. E essa execução pode ser desde o vendedor, mal escolhido, mal contratado, mal remunerado, ou pode ser também por um produto em desacordo com o mercado-alvo. Então, a minha função, gostaria de fazer aqui um break com vocês, eu vim aqui provocá-los, mas não no sentido ruim da provocação. Provocação, de acordo com o dicionário, pode ser irreverência, atrevimento. A ideia de, com uma causa,
e é a minha reflexão, estimulá-los, estimulá-las à reflexão. Isso está claro? Sim, tudo certo. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma contribuição, fique bem à vontade, tá? Então tá. Feito esse primeiro ajuste, que eu vim aqui provocá-los no sentido positivo da frase, eu queria fazer a primeira pergunta. Qual é o seu cliente? Quem é o seu cliente? Eu costumo brincar nos meus cursos de vendas, foram mais de 100 e poucos, eu aumento as tuas vendas em 50%. Em um dia, baixo 50% do preço e quebra a tua empresa. Eu atingi o objetivo, que é aumentar as vendas, mas eu acabo tendo um efeito perverso, que é a redução da margem. Então, primeira pergunta, qual é o teu cliente-alvo? Aonde ele está? Qual é a persona dele? O que ele deseja? Qual é o perfil dele? Quem é que vai comprar? É o mesmo que vai usar o produto? De que maneira ele é influenciado? Aonde ele retira informações? E a segunda pergunta, ele é lucrativo? Em muitos momentos você quer aumentar as vendas para alguns nichos, para alguns clientes, acaba entrando numa competição predatória de preço e ao final se descobre, não valia a pena. É claro que eu não conheço a realidade de vocês, das empresas em que vocês trabalham, são gestores ou proprietários, enfim, mas o que a minha experiência mostra? Eu posso contar um caso aqui muito simples de uma fábrica de automóveis. Ela tem 4 letras, eu não posso dizer o nome, ela era conhecida por fazer automóveis não de muita qualidade, né? Vamos ver se alguém identifica aí, e ela se orgulhava de ter o veículo popular mais barato do Brasil. Ela ficou anos líder em vendas, líder em vendas, líder em vendas, o popular mais barato do Brasil. Quando você pegava a comparação no balanço patrimonial dela com os outros, ela era líder em vendas e terceira em lucro. Valia a pena? Porque o alvo dela estava errado, gente. Quem é que vai vender carro barato? É uma montadora no Brasil ou um carro que vem da China? Essa montadora hoje, ela começou a fazer carros mais caros, de 40, 50, 60, 70 mil, e até caminhonetes de 100 e poucos, eu não posso dizer o nome da marca, mas faz um carro até que tem o nome de animal, chamado Toro, não é isso? Hoje ela não é mais a líder de vendas, ela vende menos, porque ela, como o preço subiu, a quantidade vendida é menor, só que ela é mais lucrativa. Então, a primeira pergunta é, que talvez o Cássio esteja se perguntando, ou outros de vocês, quem é o meu público-alvo? Será que ele é lucrativo? É claro que não vai ser uma resposta única e por muito tempo, isso vai mudando constantemente. Mas eu faço novamente essa provocação. Quando que alguém, antes de fazer uma campanha de vendas, pensou, opa, isso que eu estou vendendo é o correto? É o que alguém deseja? Está no ponto de venda correto? Lembrando que o ponto de venda pode ser digital, né? Está na embalagem correta? Comparado aos concorrentes, ele está bom? Ele está acima, abaixo? A segunda provocação é que, tradicionalmente, nós tentamos nos focar nos clientes, e as empresas esquecem de procurar os não clientes. Alguém já ouviu falar de não cliente? Alguém já ouviu falar aí de não cliente? Eu não. Não cliente é aquele que não compra de você, né? E às vezes você entra em uma concorrência muito forte, baixando o preço para pegar um cliente de um concorrente, quando na verdade há uma imensa gama de pessoas que não compram de ninguém, nem de você e nem do teu concorrente. E é muito mais fácil buscá-los. Vou dar um exemplo muito simples. O que é um não cliente de primeiro nível? Aquele que tem um problema com a tua empresa. Eu fiz uma brincadeirinha, que ele odeia você, porque ele compra do concorrente. Mas, então vamos dar um nome aqui, não sei se alguém é da área financeira. Vamos pensar que eu sou do Itaú. E aí, quem é o meu não cliente de primeiro nível? É alguém que é cliente do Bradesco, concordam? Ou, sei lá, Santander. Ele não compra de mim, ele compra do meu concorrente.
Ele compra de alguém que ele compra de alguém que é parecido comigo, mas não é meu. Quem é o não cliente de segundo nível? É alguém que não tem um problema contigo. Ele não gosta do que você faz. Ele odeia todos. Alguém que perdeu dinheiro no plano Collor, o velhinho que guarda o dinheiro embaixo do colchão. Ele não tem contra a tua empresa, ele tem contra todas. Ele é mais fácil de ir atrás, porque ele não tem nada contra você. Ele não tem uma experiência ruim contigo. Existe o não cliente de terceiro nível, que é aquele que não tem nada contra nem você, que é o primeiro nível, e nem contra todos no segundo nível. Lembra do filme Esqueceram de Mim? É aquele cliente que foi esquecido em casa. Ninguém nunca procurou. Então, vamos lá. Supondo que eu estou falando do Itaú. O não cliente de primeiro nível é o Bradesco. E para o Itaú ir lá pegar o cliente do Bradesco, ele tem que dar desconto, isenção da mensalidade, como é que é, tarifa, tem que abrir uma agência perto da casa dele. Tudo isso custa caro. O que ele pode fazer? Ele pode fazer como grande parte dos bancos fazem, compram cooperativas. Não sei se vocês sabem que grande parte das cooperativas, em algumas regiões do Brasil, pertence aos bancos. Qual é o lema da cooperativa? Nem é banco. Não temos taxas, temos tarifas. Você não é cliente, você é cooperado. Observem que, geralmente, as cooperativas se instalam fisicamente onde não estão os bancos, em grande parte, e elas miram naqueles clientes que os bancos deixaram de lado. Então, os bancos estão se matando lá em cima por clientes que nem sempre são vantajosos, e as cooperativas vão com aquele discurso, olha, eu sei que você não gosta de banco, eu não sou banco, eu sou uma cooperativa, você é cooperado. Ou tem aquele terceiro nível de cliente, que aqui no caso são os bancos digitais, aonde nem o Itaú nem o Bradesco procuraram ele, e nem a cooperativa. É aquele cliente que mora longe, aquele cliente que não quer agência, que não quer ir até a agência, aquele cliente que não quer comprovar renda. Durante muito tempo você não tinha cartão de crédito, porque lá no primeiro nível você tinha que comprovar renda, carteira, trabalho, e o segundo nível também, as cooperativas, você tinha que se associar, pagar uma taxa para entrar, correto? O que o Nubank começou a fazer anos atrás e outros? Não precisa comprovar. Manda teu cadastro aí, alguém te indica e você entra. E aí percebam hoje que o quê? A maioria dos bancos, além de brigar lá em cima com os concorrentes de grande monta, que isso custa pesado, eles compram cooperativas no segundo nível e eles também fazem o quê? Montam fintechs ou bancos digitais. Ou vocês não perceberam que a maioria dos bancos digitais pertence aos bancos tradicionais? Então, essa é a segunda lição. Quais são os públicos que você não está atendendo? Não vale a pena apenas brigar para tirar alguém do teu concorrente. É claro que isso é importante também, mas existe uma margem muito grande de pessoas que não compram nem de você, nem de ninguém, porque eles foram esquecidos. Teria uma série de exemplos aí, de outros que você poderia ter, tá? Mas a ideia básica é que brigar por não clientes de segundo e terceiro nível é mais barato, porque eles não estão fidelizados a ninguém. Então, o Cássio, ao invés de tentar pegar cliente apenas de outras hamburguerias, o que ele pode fazer? Ele pode tentar ir lá pegar um não cliente de segundo nível, que é aquele que odeia todos os sanduíches. Ele é a geração saúde. Ele vai lá e faz um pão com berinjela, ele faz um pão ele faz algo mais natural, ele faz uma carne, ele usa uma carne, não sei se isso é possível, Cássio, ele usa uma carne que não vem de origem animal, porque ele é vegano, tá? Porque ele tem uma relação de ódio contra todos, ou por causa de uma questão de crença, ou porque ele é geração saúde. Ou, no terceiro nível, é aquele que não odeia ninguém, ele não é contra nada, apenas ninguém o procurou. Por exemplo, alguém que quer um pão sem lactose, um pão sem glúten, porque ele é celíaco. Ele morre de vontade de ir. Ele não tem nada contra você, nem nada contra todos. Ele apenas está esperando um convite. Vocês entenderam isso?
Rafael, Cássio, Pode Opa, falar. pode posso fazer uma pergunta? Deve, por pode. favor. Rafael, o meu cliente de primeiro nível, por exemplo, ele compra mais do meu outro concorrente e menos de mim, mas em determinada época do ano ele compra muito bem dos dois. É viável ficar com ele ou trocar ele por outros dois clientes, por exemplo, abrir mais dois clientes para suprir o que ele não compra? É claro que teria que ter um conhecimento um pouco maior de custo, tanto desse cliente, de rentabilidade, margem que ele vai dar, e acima de tudo o custo para trazê-lo e fidelizá-lo, o que você iria dar para ele. Mas, Sim, a princípio, você não precisa ser excludente, esquecer dele ou focar apenas nele. A ideia também é ir atrás de outros que atualmente você atende. não Sim, atende, até porque você vai fidelizá-lo fazendo algo que alguém não faz. sim, o produto exclusivo, Um coisas produto assim. exclusivo, exatamente. Mas a Sim, ideia aqui, isso é uma mudança de paradigma que pouca gente percebeu. Nós estamos sim, focados apenas nos clientes e estamos esquecendo dos não clientes. Hoje, sim, por exemplo, no Brasil, nós temos 45 milhões de pessoas que guardam o dinheiro em casa, no colchão, os chamados desbancarizados. sim. O foco dos bancos é essa galera, pelo banco digital. Você Sim, imagina um cara lá em São Paulo, na Brigadeiro Faria Lima, lá no centro financeiro, olhar para uma cidade de 3 mil habitantes em Santa Catarina, não vai abrir uma agência lá, vai custar 1 milhão. Ele prefere sim. abrir uma fintech, um banco digital. Então, no meu caso, por mais que venda pouco, não tentar combater o concorrente, sim manter o preço que eu ganho lucro bom, vendendo menos numa determinada época do ano, mas ganhando mais no final, né? E Ou abrindo outros fazendo, clientes. ou fazendo os dois. Tenta pegar alguém, porque é importante também, você tem que trazer, até porque também grande parte do volume de vendas está também nos concorrentes, você faz simultaneamente ambos. Não pode Sim, fazer um ou outro. É que o grande foco das empresas é apenas um. Vamos sim. lá. Giasse está sofrendo porrada de tudo quanto é outro supermercado. Ele vai e abre um atacado. Não é um outro público? É, Você sim, tem lá o da minha terra, Imperatriz. Ninguém venderá ovos de Páscoa mais barato que Imperatriz. Abriu Rede Brasil Compras, Compra Brasil, sei lá o nome daquilo lá. sim, Porque eles estão cansados de brigar. Tudo isso por só isso, que é o Angeloni, etiqueta laranja no dia. Está todo mundo dizendo que é o melhor mercado, com a melhor qualidade no menor preço. sim, Quem é um pouquinho esperto sabe que o melhor tem que custar mais caro, concordam? sim, com E que a hora certeza. que você entra lá e a cerveja está na promoção, você fica feliz, compra carne e lá você se. É, E no dia seguinte é o contrário. Então, nessa questão aí de supermercado e atacado, eles estão lá brigando para tirar cliente entre si, mas também estão com o olho lá no peixe, né? Abrindo sim, outros negócios. Não sim. sei se eu te respondi. Respondeu, respondeu. Fique à vontade. Obrigado pela participação dos Muito demais aí obrigado. também. Eu que agradeço. Então, gente, até aqui tá ok, faz sentido. Lembrando, isso não é verdade absoluta, isso é a minha vivência. Eu estou atualmente fazendo né? São uma equipe de 13, comigo 13. Eu e mais 12 que estamos cuidando do posicionamento de um banco digital. Ele entrou por último, dentre esses que tem, está oferecendo aí um benefício diferenciado, e nós estamos em uma equipe de consultores pelo Brasil tratando disso. E o que acontece? Ele não está brigando com os clientes tradicionais do banco digital. Se vocês observarem, já tem tanta concorrência no não cliente de primeiro nível no banco digital, que já tem banco digital oferecendo, não, digital, não tem agência, mas você tem gerente de conta. Já viram isso? E aí você tem banco digital que no início era sem tarifa, agora cobrando tarifa. Então, você tem que começar a disputar não apenas dos seus concorrentes, tirar não cliente de primeiro nível, mas tentar trazer não clientes de segundo nível e o mais fácil de todos, o não cliente de terceiro nível. Porque ele é alguém que está louco para ser chamado por alguém. Ele apenas foi esquecido.
Pessoal, aqui uma questão que acredito que muitos de vocês sabem, os atores do processo decisório, quem é o iniciador, o influenciador, o decisor, cliente e usuário. Ô, Rafael, tem uma perguntinha aqui no chat, Opa, manda. é do Cássio, da hamburgueria. Ele perguntou como achar os 2 e os 3. Eu acredito que é os clientes 2 e 3 de que você estava explicando ali anteriormente. Claro, como é que se acha isso, Cássio? Pesquisa de mercado, né? Você pode procurar ali por concorrência direta e indireta, por produtos substitutos, né? Você, por exemplo, minha agência bancária caiu o movimento, supondo. Bom, eu vou mapear o hábito. Aonde que essa pessoa está pagando? Está indo na lotérica. Então, eu tenho que, tem um hábito de pagar na lotérica. Aí, alguns bancos foram lá e começaram a colocar mini agências ou caixas dentro dos supermercados. Opa, o pessoal, além da lotérica do supermercado, está pagando pelo aplicativo, pelo mobile, digital. Aí você monta um banco digital. Então, você tem que tentar identificar tudo aquilo que é produto substituto, aquilo que pode tirar o teu cliente, e também os hábitos de consumo de quem deixou de ser teu cliente. Exemplo, no Brasil acontece uma coisa muito estranha, que tu vai em pizzaria e tem rodízio com arroz, com batata, com feijão. Esses dias não, uns 2 anos atrás, trouxemos um italiano aqui para a Universidade Federal. Ele entrou na macarronada italiana, ele quase teve um troço. Lembra lá do Tony Ramos? Alguém lembra do Tony Ramos lá na novela? Falando com a mão para cima, agitado. Ele assim, meu Deus, o que é isso? Pizzaria é pizza. A hora que ele viu feijão, bife, alface, ele não entendeu. Aí eu expliquei para ele, olha, sábado à noite, sexta à noite, quinta à noite, a hora que alguém fala pizzaria e a mulher decide que é sempre ela, sushi, o sushi se torna um concorrente da pizzaria, concordam? A hora que alguém deixa de ir na hamburgueria para ir na pizzaria, é uma espécie de concorrência. E aí você tem hoje sushi com rodízio de carne. Claro que isso tem que ser adaptado ao teu perfil de cliente. Você tem hoje, na maioria das pizzarias que eu conheço, tem mais comida, outras do que pizza. Porque as pessoas não vão lá para comer pizza apenas, elas vão para ter todo aquele ambiente. Então, Cássio, a forma de você encontrar os não clientes de segundo e terceiro nível, pesquisa de mercado, tá? É isso que a nossa equipe está fazendo para o Banco Digital, pesquisa de mercado e hábitos de consumo. Ligando para cliente que você perdeu, tudo bem, estou ligando para você, não. Tenta identificar por que aquela pessoa, ou aquele CNPJ, no caso de vendas jurídicas, por que ele deixou de comprar de você? O que fez com que ele migrasse para um concorrente? Ou, por exemplo, liga para alguém que não tem... Pergunta para alguém que não tem conta em banco. Por que você não tem conta em banco? Ele vai dizer, por causa disso, 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 daquilo. Quando você tratar essas objeções e resolvê-las, você acabou de ganhar um não cliente de segundo nível. Caso ele tenha uma relação ali de asco, não, eu não vou no banco por causa disso, disso, aquilo. Ou, não, eu não tenho conta em banco porque nunca me deram a oportunidade. Gostaria muito de ter, mas não tenho. Esse é o terceiro nível de não cliente. Se você resolver isso, você tem um não cliente de terceiro nível. Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Rafael? Oi, pode falar. Só obrigado pelas dicas ali. Só uma pergunta se eu estaria fazendo certo. Como teve esse negócio da pandemia aí, teve um aumento bem grande no nosso delivery. E aí teve uns dias que a gente não estava preparado. Eu estava com uma pessoa na montagem, 2 motoboys, e acabou dando bastante atraso nas entregas. No outro dia, eu peguei os clientes que atrasaram, foi entregue entre atrasos entre 30 minutos até 1 hora teve. Eu peguei todos os clientes que atrasaram, mandei mensagem me apresentando, eram clientes novos e eram clientes já fixos meus. Eu mandei mensagem me apresentando e dizendo o que tinha acontecido, pedindo desculpa e bonificando com um lanche.
Eu achei, assim, que teve bastante gente que entendeu e o pessoal depois continuou pedindo. Seria uma forma de fidelizar, vamos dizer, o cliente. Eu tive o custo de mais um hambúrguer meu, né? Seria o Claro. custo ali. Mas hoje eles ainda continuam comprando de mim. Assim, ó, quando alguém perguntar aí na tua região, você pede hambúrguer? Não, não, não peço não, porque tudo atrasa, tudo vem ruim. Aí esse teu cliente vai dizer, opa, lá no Cássio não. Lá no Cássio nunca dá problema. E quando deu, o dono entrou em contato comigo. Esse eu garanto. Ele está se Sim. tornando um defensor da tua marca. Né? Mesmo que você tenha um custo agora, inicial, que pareça perverso, malévolo, ele depois se reverte, primeiro na boa imagem da tua empresa, isso grava no share of mind, na cabeça das pessoas, e acima de tudo, você tem defensores, né? Você tem defensores. Já imaginou alguém postando isso? Hoje fui surpreendido. Em um dia muito agitado, a minha hamburgueria demorou 30 minutos. No outro dia, o dono da empresa veio entregar com a moto, ou ele me ligou, ganhei um outro lanche. A vida é resolver problemas. Pum, Cássio Hambúrguer. Estou quase chorando aqui já. Aí isso vai replicando. Daqui a pouco tu cria um slogan. Nunca atrasamos. Pode ser da Netshoes, pode ser do FedEx, ou pode ser do Cássio. Não é? Uhum. Legal. Legal. Não, beleza, então. Beleza. Obrigado, Rafael. Obrigado. Desde já, pessoal, essa apresentação vai ficar disponível. Vocês terão acesso aí aos meus contatos. Quem não anotar aí, porventura, com a apresentação, pega os meus contatos. Quem tiver dúvida, sem problema algum, de maneira gratuita, me chama lá no WhatsApp. Professor, assisti contigo lá, estive lá contigo na CIL, estou com uma dúvida, vamos juntos, a vida é isso. Tá? Só aqui na questão dos atores, gente, é uma questão que você tem que pensar. Decisor é todo aquele que toma decisão de onde você vai. Cliente é quem compra, usuário é quem usa. Eu faço uma brincadeirinha. Quem aqui conhece Ilhota? Pertinho de Blumenau. Eu não. Capital nacional da moda íntima, biquíni, lingerie e cueca. Você sabia que 98% das compras de cuecas no Brasil são compradas pelas mulheres? Sim. São dados da Associação Nacional de Fabricantes de Roupas. Mas, Rafael, o que tem isso a ver? Tem algum homem aí que está pensando, sextou, sabadou, para ir sábado de manhã no comércio comprar uma cueca? Mas eu aposto que tem uma menina querendo ir no comércio ver uma roupa ou ver uma lingerie. Então, o que acontece? Por que na propaganda de cueca, se fosse para fazer o homem comprar cueca, era para botar a mulher pelada ou seminua, concordam? Naquela coisa maluca de homem, se era para estimular o homem a comprar, tinha que botar mulheres. Só que não é a mulher que decide. Quem é que decide a compra da cueca? E quem é que vai e compra? Ou arrasta o homem, vem cá, desgraçado, e leva ele no sábado de manhã, constrangido até a loja. São ou não são as mulheres? E essas mulheres podem ser as mães, podem ser as namoradas, sei lá, a avó, no caso que cria, no caso de alguém aí que mora com a avó. Então, essa questão de identificar não cliente, você tem que pensar o decisor. Em casas normais, onde quem sustenta a casa não é a criança, como Maísa, Larissa Manoela, né? Em casas normais, onde o pai e a mãe são os decisores, pensa, por exemplo, no McDonald's. Durante quanto tempo o McDonald's é ruim, mata, entope artéria, fast food é ruim? Fizeram até um filme, Big Size of Me. E aí, de anos para cá, o McDonald's é Mac salada, é Mac fruta, é lanchinho, é iogurte, café da manhã. Tudo isso é para impressionar a criança? Não. A criança vai ser o usuário, quem vai usar, quem vai comer. Quem é o decisor e o cliente? É o pai e a mãe. A criança, no final, está querendo o quê, gente? O sanduíche nem é tão importante. Concorda que ela quer o brinquedo? Sim ou não? Sim.
Tem coisa mais cara no mundo que o Kinder Ovo? Não. 5 reais por 15 gramas de chocolate, faz o cálculo. Custa 40 reais o quilo desse alimento, né? A criança não está nem aí para o Kinder Ovo, ela quer o brinquedo. Mas só que a criança não compra sozinha, porque ela não tem dinheiro. Qual é o argumento de venda? Que tem mais leite. Alguém gosta aí de Kinder Ovo? Aí as mamães, tem mais leite, é mais saudável. Então, seja o Cássio ou qualquer outro, quem é que toma a decisão? Quem é que toma a decisão por qual produto, qual loja, qual hamburgueria? Qual é a característica? Nem sempre o decisor é o cliente. O processo de influência mudou. Antigamente, você queria comprar um carro, ia no mecânico na 4 rodas. Você queria comprar um celular, ia numa loja. Hoje, o influenciador é digital, concordam? Você bota lá no Google, o melhor modelo de celular. Inclusive, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho já. Então, você tem que atentar, gente, como é que se toma o processo de decisão do teu cliente. Seja antes, quando ele já sai de casa com a decisão, ou lá no ponto de venda. Até aqui está tranquilo para vocês? Boa noite, Rafael. Tem Boa mais noite. uma pergunta aqui. Então, no meu caso, por mais que o meu não comprador de primeiro nível, ele se recuse a comprar muito do meu produto ou compra reduzido devido ao preço da concorrência, eu tenho que influenciar, então, as outras pessoas para ela ir à procura do meu produto no estabelecimento em que eu vendo, assim forçando o meu não comprador de nível 1 a adquirir mais o meu produto? Seria isso? O uso da palavra forçar talvez não seja a melhor. Você tem que identificar quem é o iniciador, quem é que dá início ao processo, quem é que influencia pela decisão da marca, ou do produto, ou do serviço, quem que decide, quem é que compra e quem vai fazer uso. Você, quando vai ao mercado e compra uma ração para o seu cachorro, você é o cliente. Sim, Só que supostamente o usuário é o teu cachorro, né? sim. Agora, como é que você escolhe por uma marca? Pela Você qualidade? te... Só que agora, o que você entende da qualidade da ração? Nem eu. Você vai no teu veterinário, aí ele vai Sim, dizer, não, essa ração é melhor. Então, o trabalho da fábrica de ração é convencer os veterinários. Não tem uma marca de pasta de dente aí que é a mais recomendada pelos dentistas? sim, Olha o trabalho que ela faz há 40 anos convencendo quem? Os dentistas. sim. Aí você vai no dentista, geralmente, creme, como é que é? Enxaguante bucal, é isso, gente? Enxaguante Isso. bucal, essa marca. Escova de dente, essa marca. Pasta de dente, pum, essa marca. Sim. Piso. Existe um mercado de piso que é o mais barato. Só que existe um mercado de piso, porcelanato e outros, que quem faz, quem é o decisor e o cliente não é quem está construindo a casa. É a construtora, é o designer de interiores, é o arquiteto. Sim. Então, você tem que entender quais são esses atores e agentes do processo decisório. Pode falar, por favor. Estou gostando do debate. Então eu influenciaria o meu próprio comprador, mas eu poderia investir em marketing externo, por exemplo, falando sobre a qualidade, onde pode encontrar, e assim fazendo com que o não comprador de nível 1 perceba que é essencial ter o meu produto, por exemplo, para poder oferecer para os outros, dizer que é bom, até ele, como é que eu posso dizer, botar na cabeça dele que ele basicamente tem que oferecer o meu produto ou dizer que é bom, assim... Perfeito. Não, eu te entendi. É exatamente isso, mas você tem que mapear exatamente quem são esses agentes. Em muitos momentos, você é o iniciador, influenciador, decisor, cliente, usuário, tudo junto.
Você levanta, Sim. eu quero um chocolate, você vai na padaria e compra. Agora, eu posso comprar um chocolate para presentear a minha mulher amada, eu posso comprar um chocolate para dar de presente para meus funcionários, eu posso comprar um chocolate para derreter e fazer ovos de Páscoa para venda. Sim. É a mesma decisão sobre o mesmo produto, mas o fim é completamente diferente. Aí, os processos de decisão custo são diferentes. Vou te dar um exemplo. Havia uma marca, há uns anos atrás, de carne, com 3 letras, não é? Depois foi envolvida em alguns escândalos, que ela queria se popularizar. Sim. Ela era vista como uma marca de extrema qualidade, ela queria descer um pouco e entrar na dona de casa média do Brasil. Aí ela fez uma pesquisa. Quem é a pessoa mais aceita nos lares brasileiros? E aí chegou-se a Tony Ramos. O Tony Ramos, ele é praticamente uma torre de Babel, ele já falou grego, italiano, japonês, aramaico, ele já falou todos os idiomas sempre com o mesmo sotaque, não é? Sim. E aí, lembra da propaganda? Ele vendendo carne? Sim. Da Friboi. Em que momento da galáxia o Tony Ramos entende de carne? Tu lembra das velhinhas na propaganda? Ai, o Tony! Aí o Tony falava, eu uso essa daqui, e as velhinhas, ai, eu quero a carne que o Tony usa. Lembra da Xuxa se besuntando de Monange? Tu acha que a Xuxa usa Monange? Então, ali eles identificam quem são os influenciadores, no caso aí da carne, teria que ser alguém com apelo popular, identificou que o decisor, geralmente, quem vai às compras são mulheres, em determinado perfil, elas compram, só que você tem que usar argumentos porque elas não compram só para elas. Terão outros usuários além delas. Há um caso clássico, só para a gente... na década de 70, veio para o Brasil os Petit Suisse. Petit Suisse é aquele danoninho, chambinho, todo mundo conhece? Sim. E as mamães não identificavam que aquilo era um alimento. Elas não viam valor nutricional. A empresa Danone, que trouxe o Danoninho, o que ela percebeu? Opa! Quem é a decisora é a mamãe. Não importa que o cliente, na maioria, na época, infelizmente, ainda naquela sociedade mais tosca, a mulher tinha menos espaço, ela tinha menos dinheiro, então ela não era cliente. Cliente é quem compra, quem efetua o pagamento. Sim. Só que, assim, quem decide a alimentação da casa, geralmente, é alguém feminino. Qual foi a propaganda, qual foi o mote? Danone, fizeram uma pesquisa e comprovaram que um Petit Suisse do Danoninho tinha o mesmo valor ótimo de uma carne, proteína essencial. Até então, na época, as únicas 2 formas de proteína eram carne e feijão. Não as únicas, mas as mais predominantes. Imagina uma mamãe passeando com um filho. Onde é que ela vai tirar um bife ou um feijão? Aí faz a propaganda. Um quezinho que vale por um... Enfim. E conquistou a mãe. E conquistou a criança. Isso daqui, nossa, isso aqui dá para fazer 3 anos discutindo só isso. A ideia é fazer com que vocês pensem nessas variáveis. Às vezes você está focando a tua venda ou a tua negociação com quem não vale a pena. Vendedor inteligente não presta atenção no homem. Presta atenção na mulher. Na maioria das vezes, quem decide é a mulher. Sim. Por quê? Porque são melhores, porque tem um gosto melhor, porque tem muito mais noção de custo-benefício. Não é? Sim, entendi. Até na pandemia, você anda na rua, geralmente tem alguém sem máscara, na maioria das vezes é quem? É homem, né? Desgraça. Não que não tenha mulher sem máscara, mas a maioria é homem. Sim. E querendo ou não, a mulher aí, é a minha visão, ela compra muito mais para ela e para a satisfação da família. É a minha experiência. Não estou falando em psicologia ou antropologia. Geralmente a mulher compra mais para agradar a ela, né, e a sua família. Então, ela tende a pensar em custo, benefício, coisas melhores. Sim. Meus jovens, então, a primeira questão aqui, o tópico 1, por que nós negociamos? Já entrando em negociação. Em 98,5% dos casos... Paulo, como é que está o nosso tempo? Agora são 8h18. Quanto tempo nós temos? 10, 15?
Até as 8h30, 8h40. Tá, tranquilo. Então tá, gente, o tópico, até aqui, tudo bem para vocês? São apenas algumas sacações. Isso não está em livro, isso é sacação e sacação que eu digo é pegada de consultoria e 22 anos. É a experiência dessas empresas, Netshoes, você vai entendendo. Ninguém mais queria uma empresa de comércio eletrônico na internet. Se a Netshoes não tivesse criado aquela entrega rápida, ninguém comprava dela. Então, em 98,5% dos casos, nós negociamos sem precisar, é químico. Já viram que você entra para comprar um Trident, você pede desconto? Você entra lá para comer um hambúrguer, Cássio, dá 41. Primeira coisa, deixa por 40. É natural do ser humano pedir desconto. O nosso cérebro entra em conflito, ele sempre quer ter uma vantagem financeira. É químico. E você não pode tirar isso do seu cliente. Você sempre tem que trabalhar mostrando valor no teu produto, mostrando valor, o teu diferencial. E sempre trabalhando com um preço um pouquinho acima, com uma margem. Por quê? Porque ele vai pedir desconto. E se você entrega de caro logo a tua margem mais baixa, o teu preço mais baixo, o que vai acontecer? Ele vai pedir desconto, vai acabar com a tua margem e ele vai dizer que o teu produto é ruim porque é o mais barato. E aí uma coisa que pouca gente entende é que quem compete por preço não tem fidelidade. Adianta ser um hambúrguer mais barato? Se ele vai comprar de você porque você é o mais barato, a hora que alguém baixar o preço, que vai ter que baixar a qualidade, ele vai te abandonar. Por isso que volta lá para o início. Qual é o teu cliente? Qual é o perfil? Hambúrguer barato deve ter 30. Eles estão competindo por uma margem baixa. Claro que eles têm movimento. Você pode montar uma hamburgueria melhor. Claro que não vai ter tanto cliente, vai ter 4 ou 5, mas a competição é menos injusta. Ou o cliente é mais rentável. Isso está claro? Ô, Rafael, Oi? a gente anotou que aconteceu isso até, inclusive, abriu alguns outros, o pessoal está começando aqui também a fazer hambúrguer, e teve uns dias que diminuiu a nossa venda, e logo em seguida voltou ao normal. A gente até imaginou que seria o pessoal que foi para outra hamburgueria, experimentou, se gostou ou não, mas voltou a comprar com a gente. Claro, o fator novidade, tudo aquilo que abre da fila. Inaugura aí, sei lá, vamos pegar ali Braço do Norte, que é onde eu conheço mais. O Orleans, além de alguns amigos, eu conheço ali a cervejaria, como é que é o nome? Big Jack? A Big Jack. As duas ali, a Alon, acho que é Lauro Milha, né? E uma empresa ali, aquela de caminhões ali que nós prestamos uma consultoria anos atrás, Liberelato. Bagé? Tá. A Liberelato ali, né? E agora, Então, o que acontece? Eu conheço um pouco mais ali Braço do Norte, você pega ali, inaugura um novo supermercado, sei lá, líder, vencedor, lota. Inaugura um shopping center para o trânsito da cidade, abre um McDonald's, vai todo mundo, dá um tempo, aquilo diminui, e depois volta ao movimento normal. Até porque você vai perder clientes e vai ganhar também. Por isso que não dá para depender só de pegar clientes dos outros, que é o não cliente de primeiro nível. Você tem que criar novos teus, concordam? Porque alguém vai tentar pegar o teu cliente também, não é só você que está preocupado com a melhoria, os outros também estão. É que é mais barato criar novos clientes, por incrível que pareça, é mais barato do que disputar aquele. Eu tenho 43 anos, eu já tenho as minhas marcas. Eu uso a mesma marca de perfume desde os 5 anos. Eu tenho a minha marca favorita de notebook, de roupa. Por que eu troquei de banco? Porque me deram 5 anos de isenção de taxa. Senão eu não trocava, estava acostumado. Agora, pergunta se valeu a pena para o banco me aceitar. A não ser que eu faça outras negociações, eu não sou um cliente rentável. Rafael, boa noite. Tu tem uma estratégia para quebrar a resistência do não cliente de primeiro nível? Alguma dica?
Sim, na verdade tem várias ferramentas e técnicas para que você aborde esse cliente, não abordar na rua, ei, sacudindo, né? Mas entender o porquê que ele compra daquele concorrente, desse concorrente teu. O que prende esse Rafael miserável, pão duro, no banco porque ele não paga tarifa, não é? O que prende o João, a Maria, no teu concorrente, sei lá, de produto ou serviço. E se a única coisa que prende ele é o que a gente não consegue combater, que no caso é o preço. Aí você vai ter que pensar em um outro produto ou em um outro serviço, uma funcionalidade, agregar um valor para poder trazê-lo, até fazê-lo perceber algo. Vou te dar o seguinte exemplo. Pega uma marca que estava falindo, chama-se Melissa. Ela tinha 400 lojas pelo Brasil, sem nenhum produto novo e cobrando barato. O que ela resolve uns anos atrás? Opa, isso está errado. Vamos rarear, fazer uma escassez. Vamos diminuir o ponto de venda, vamos diminuir as lojas para que elas sejam tão pequenininhas que se tiver 8 clientes ela está lotada. Vamos botar uma gente linda para atender, não feio como eu. Homem e mulher bonito para atender, tá? E vamos fazer uma campanha, Serinho de Infância. Vamos conquistar as mães. Sim. Né? E aí a mãe vai naquela loja linda, maravilhosa, marketing multissensorial, visual, olfativo, o tato de tocar no produto, entra naquela aura maravilhosa, conquistou a mãe, a filha vem a reboque. O que eles fizeram? Diminuíram o número de peças, melhoraram o produto e aumentaram o preço. Com menos lojas e vendendo menos, hoje ela fatura 8 vezes mais. Então, no caso, eu tenho que abranger mais produtos, diversificar, pegar mais coisas diferentes, no caso, com menor valor. Oh, meu Deus. É claro que isso tem que ser bem pensado, não é sair fazendo qualquer estratégia, ninguém tem milhões para gastar, mas pensar em soluções de atendimento, fidelização, embalagem, algo, dependendo, não sei o que você faz, o que você faz exatamente? A gente tem uma empresa que vende frios, a gente é revendedor. Entendi. Algo que faça com que ou aumente a tua demanda, a procura pelo teu produto, ou você se torne referência, ou seja visto como teu produto melhor, o que você vende, ou a tua prestação de serviço, a entrega mais rápida, uma embalagem. Às vezes você não bate o preço, mas bate prazo. Sim. Encontrar alguma coisa que ali não está te permitindo. Né? Sim. É claro que vai depender sempre de segmentos específicos. Esse banco que o projeto maior agora, porque é uma multinacional e que no Brasil tem um nome forte. Como é que eu faço para te convencer? Quem aí tem Nubank? Muita gente tem Nubank? Eu tenho. Como é que eu te convenço a pegar a aceitar um outro banco digital? Propaganda? Agora, o que eu vou te oferecer de diferente? Vantagens. As vantagens? Eu vou abrir a câmera aqui para ver se vocês me enxergam e eu enxergo vocês. Ver se vocês estão vivos também, né? Vocês estão me enxergando? Sim. Sim. Bom, Sim. como é que eu faço para convencer vocês a virem para um novo banco digital? Já tenho Nubank, já tenho X, Y, W, Z. Isenção de tarifa. Não tem agência. Aperta um botão. Tudo isso os outros já estão dando, concordam? Sim. Você tem que criar um gatilho para que investimentos atraentes. Aí, Daniela, como sempre, muito inteligente. Aí você vai lá, olha, até agora nenhum banco digital, até pouco tempo atrás, os bancos digitais eram apenas uma conta para atender os desbancarizados. Deixa eu até fazer o seguinte aqui, ó. Vou postar aqui no chat uma reportagem sobre os desbancarizados. Tá? Então, é o seguinte, os bancos digitais de 1 ano e meio, 2 para cá, estão começando a oferecer investimentos, bolsa de valores, derivativos, LCI, letras de câmbio. Por quê?
Pô, o cara tá lá, já não tá pagando a tarifa, melhorou de vida. E agora que eu quero investir em alguma coisa, eu vou ter que abrir uma conta lá no Itaú, no Bradesco. Pô, já tem esse meu digital. Eu não queria ter aquela agência. Se ele for até a agência lá, ele não quer ter 2 bancos, um para investimento e um para ter uma conta. Ele quer migrar tudo. Estão entendendo? Sim. E aí, esse banco, o que acontece? Qual foi a estratégia? Vamos focar aí em uma série de profissões, representante comercial, consultor, viajantes e outros que precisam perder muito tempo em pedágio. E aí, o que você faz? Foi feita uma pesquisa. Não sei se alguém aqui tem tag no carro para passar direto no pedágio. Geralmente você vai até uma empresa dessa, sem parar, em Santa Catarina, via rápida, né? Santa Catarina, compra essa tag, paga uma grana e ainda paga por mês. O que esse banco faz? Quando você abre a conta, ele manda uma tag para sua casa. A mesma tag que você pagaria R$70 para a empresa sem parar, mais 30 por mês, ela te manda para casa de graça. E você não paga nada por mês. Só paga, lógico, cada vez que passar no pedágio, concordam? Sim. Essa foi uma sacada. Opa, onde é que nós vamos focar? Vamos nessa galera aí, ó. E pegou 2 milhões de pessoas no Brasil que compraram por causa da tag. Eu também. Perfeito. Não sei quanto tempo vai durar isso, mas foi uma... É tipo Tom e Jerry, né? É uma eterna... Cartão de crédito com sistema de pontos, ótimo, Thalia, perfeito. Li certo? Thalia? A idade, é isso, Thalia. Então, essa é a questão. O banco digital, ele não foi brigar com o Nubank, ele não foi brigar com os outros, não cliente de primeiro nível, ia ter que dar mais coisa de graça, mas já é todo de graça. Sim. Ele foi lá e buscou coisas que alguém não tinha. Porque tem muita gente que tem resistência ao banco digital, concordam? Será que funciona? Será que é seguro? Vão invadir minha conta? Que não sei o quê. Os bancos começaram primeiro a oferecer segurança, que é o que muita gente não é cliente de banco, ali no segundo nível, tem contra todos, porque diz que não é seguro, porque perdeu dinheiro no plano Collor, ou porque acredita lá na máxima de Stalin, o que é um roubo ao banco, quando da criação de um banco, Stalin dizia isso, roubar banco é justiça, porque o banco te rouba. Essa era a ideia dele, uma das, né? Então, o que acontece? Você vai oferecendo outras questões e para de brigar apenas por aquele cliente do outro. Claro que você precisa dele também, mas é mais barato e mais rápido puxar novos que não compram de você nem dos seus concorrentes. Sim. Muito obrigado, me esclareceu bastante. Opa! Lembrando, gente, eu preparei uma apresentação maior, que eu não sabia como é que seria a demanda de vocês. Obrigado até agora pela interação, pelas perguntas. Não é sempre que nós estamos junto a outras pessoas inteligentes e que perguntam e que participam. Então, meu sincero muito obrigado. Pior coisa para um professor ou com quem vai conversar é você falar e ficar aquele... Sabe aquele barulhinho de sapo? E aí eu adoro. Né? Alexandro, professor, para uma aula, professor... Está me chamando, Alexandre ou Alexandro? É Alexandro. Tens uma pergunta, meu caro? Não, tu dá os parabéns, né? Foi uma verdadeira aula. Obrigado. Vi muitos clientes meus aí nessas suas falas. Até botei ali com relação à ração de cachorro, né? Que é o meu ramo. Na verdade, o cliente final seria o cão, né? Mas sim. A ração, as empresas trabalham muito com o aspecto visual da ração, né? Com certeza. O cliente vai lá, olha a ração colorida, bonita e compra muito pelo visual também, né? Então, que a gente enxerga esse cliente que não é diretamente aquele que consome, né? Com certeza, muito obrigado. Obrigado aí pela tua opinião, bem importante. Lembrando que eu vou deixar essa apresentação, eu vou colocar aqui o meu e-mail, apesar de que
contato@rafael.lavan.com.br. Quem tiver depois interesse, manda um e-mail que eu envio a apresentação, né? Eu preparei bastante material, porque a gente não sabia que ia pegar aí eu ia ter uma interação tão boa com pessoas tão inteligentes. Então, alguns dos assuntos da apresentação não serão abordados, nós temos aí 5 minutos no máximo. A ideia básica de tudo isso que eu venho trazer para vocês é que, tradicionalmente, se pensa apenas em vendas. Acredita-se que vendas é a causa e efeito, quando, na verdade, por tudo que nós conversamos até agora, é que a venda ela vai ser um efeito. Coca-Cola se vende sozinha, não é isso? Gillette se vende sozinha, tanto é que ela virou sinônimo de lâmina de barbear. Cotonete se vende sozinho, porque é um nome técnico, é um nome popular que se deu a haste, com H, flexível. Bom, além disso, algumas marcas, sei lá, picolé, sorvete, você vai atrás das marcas consagradas. Então, a ideia é que, primeiro, você planeja mercado, quem é teu concorrente, analisa aquilo que está acontecendo, pensa no teu ponto de venda, usa essa inteligência que, por exemplo, o Cássio usou, né? Pelo que eu pude perceber da tua fala, Cássio, você está usando uma estratégia muito pé no chão, família, pouco investimento, fez uso de uma coisa maravilhosa que é a lei da escassez, porque se você abre todo dia, depois de um tempo ninguém está nem aí, nossa, só abre sexta, eu tenho que esperar por isso, chama-se lei da escassez, que é uma técnica de venda, está aqui na apresentação, mas devido ao tempo aí, nós não vamos abordar. Eu até me coloco já, Paola, à disposição, o pessoal que está dizendo que poderíamos continuar por mais tempo, obrigado, Wellington, Camila e Cássio, mas a Paola delimitou esse tempo, vou respeitar. Se quiserem um outro dia, nós fazemos uma outra, também de maneira gratuita, sem problema, é sempre bom compartilhar e conhecer pessoas novas. Meu único problema é que as quintas-feiras é mais difícil. Ou marcamos uma segunda, ou pegamos agora para as férias escolares de julho, porque alguns cursos de pós-graduação estão tendo online. Então, hoje, para estar aqui com vocês, para ter essa alegria, eu tive que mexer no calendário de uma turma. Não é? Chegando ali, dia 10, 12 de julho, se nós quisermos marcar uma outra, eu anoto onde paramos hoje e continuamos. Ou fazemos a qualquer dia e em uma outra segunda-feira. Então, o que acontece? Eu vou novamente só mostrar aqui o meu PowerPoint, bem rapidinho, deixar um gostinho para vocês do que nós iríamos abordar, caso tivéssemos aí um pouquinho mais de tempo. Não sei se o tempo foi apenas pela brilhante participação de vocês, ou se eu falo demais também, aí fica a critério de cada um, né? Deixa eu ver aqui, quem sabe um presencial também, com hambúrguer, quando passar o Covid, ótimo. Então, pessoal, vou só botar a tela aqui bem rapidinho, vou passar por alguns tópicos, e aí 3, 4 minutinhos e encerro. Tudo bem, Paula? Você que é a chefe, né? Tranquilo, se você tiver disponibilidade, quiser me tocar mais uns 10 minutinhos também, fique bem à vontade, tá, Rafael? Tá bom. É que você deu a ordem, eu não costumo discutir com mulheres, entendeu? Ah, tá, mas é que mais ou menos a gente delimita 1h30, assim, por capacitação, por conta também das pessoas terem outros compromissos, né? Claro, tô brincando. Tá bem interessado aí no assunto, fica bem à vontade. Valeu. Não, tô brincando, é só para mostrar que eu sou obediente. Ah, então tá. Então, gente, esse é o tópico 1, o processo químico. Aqui tem uma questão de como o teu cliente toma decisão. Em vermelho você tem o que a empresa faz, e em verde o que o cliente enxerga. Então, todo o teu esforço de custo, o cliente enxerga como preço. Todo o teu esforço de prazo, o cliente enxerga como tempo. E a maneira como o cliente, que é o verdinho, enxerga tempo e preço, chama-se preço versus valor, ou qualidade percebida. Aproveitando a ideia do Cássio, a presença do Cássio, vamos supor, 3 horas da manhã, acabou a festa, você vai aonde? Vai no X-salada, correto? Quando você chega lá, o que acontece? O prazo de preparo daquele cheeseburger
ou daquele x-salada é muito rápido, porque já tem ali todos os ingredientes, já tem uma sobra de antes, já tem toda aquela banha, todo aquele óleo, a carne mais ruinzinha, ela fica pronta mais rápida. Então, o prazo da empresa fazer para o cliente é tempo. Pode ver que, tirando noite de carnaval, de grande festa, lá no x-salada, o lanche chega rapidinho, concordam? Então, você espera pouco tempo. Como a mão de obra é um chapeiro, e é um custo mais baixo, como o custo das matérias-primas, carne e outros, e do ambiente do ponto de venda é mais barato, o preço que o cliente aceita pagar é maior ou menor? Geralmente, pela lógica, menor. E a qualidade vai ser proporcional ao preço e ao tempo, jovens. Se demorar muito, você fica bravo. Agora, não, o Cássio aí vai melhorar cada vez mais a empresa, ele monta uma hamburgueria. Quando você chega lá na hamburgueria do Cássio, o prazo de fabricação da empresa é diferente. Não tem hambúrguer pronto. É sobre medida não, isso não é móvel. Ele é feito na hora, aqui no custo não é um chapeiro, geralmente é um chefe. Ele vai pegar aquela carne, às vezes ele vai temperar, ele vai preparar, ele vai moldar no prato, ele vai fazer um desenho no prato, ele vai preparar uma ambientação, algo visual. Portanto, o cliente vai esperar menos ou mais tempo? Lógico que é mais. O custo da mão de obra, dos ingredientes, do ponto de venda é maior. Logo, o cliente ele aceita pagar um preço maior. Ao final das contas, a qualidade, o que é? A relação que o cliente aceita entre o tempo e o preço. Se você chegar na hamburgueria do Cássio e o hambúrguer ficar pronto em 2 minutos, sai correndo, que já estava pronto. É sobra. Você paga um preço maior pela espera, pelo ponto de venda, pelo ambiente, porque você acredita que aquilo está sendo preparado e customizado para você. Vocês entenderam isso? Então, como é que eu equilibro por esse valor? Exatamente aqui. Quando você consegue colocar na mente do cliente que teus custos são maiores, porque você está colocando mais qualidade, e que essa qualidade leva mais prazo para você, empresa, ele aceita pagar mais tempo. Ele aceita, esperar mais tempo. Existem algumas técnicas como dominância assimétrica ou isca, que é quando você coloca um terceiro preço para confundir o cliente. Isso eu vou deixar aí como um gatilho de espera. Existe também o fato de você identificar o teu tipo de cliente e seguir tanto o tom de voz dele quanto usar as palavras. Tem cliente que chega, eu ouvi falar, eu ouvi dizer que o produto de vocês é melhor. Você tem que usar verbos no auditivo. Sim, o senhor ouviu certo. Existe o cliente visual. O cliente visual é aquele que ele chega, eu quero ver um tecido verde. Aí você vai responder, vai deixá-lo, vai, por exemplo, deixá-lo à vontade. Você vai falar de diferenciais da embalagem, vai falar de diferenciais do teu ponto de venda, porque ele precisa ver. É um outro perfil de cliente. Então, nós temos vários perfis de clientes e é necessário você acompanhar não apenas o tom de voz e o ritmo, mas também usar os mesmos verbos. Isso é programação neurolinguística. Quando você sai dizendo, uau, o vendedor falou a minha linguagem. Mas isso fica para um outro momento. O uso de técnicas de perguntas, como a técnica ou, para você tratar objeções. O preço está caro. O preço é a única objeção ou tem outra? É o preço. Quanto ao preço, o senhor prefere um desconto à vista ou um prazo para pagamento? Você vai decompondo o problema até a sua menor parte, até chegar à objeção. Existem algumas leis de vendas básicas, a lei da escassez, tudo aquilo que está acabando, ou aquilo que acontece mais raro, como só abrir poucos dias. Existe a lei do contraste, que você sempre começa do mais caro para o mais barato, porque a pessoa vai achar que teve vantagem, porque em 98,5% das vezes nós queremos alguma vantagem financeira. Ô, Rafael. Oi. Volta um tópico ali, faz favor. Opa, lógico. Qual?
Sobre a lei da escassez, que você falou que o produto está acabando, eu trabalho com quantidade limitada também, por noite de atendimento. Tem noites que o meu hambúrguer acaba, digamos que cedo, e vem mais clientes pedir e eu não consigo atender. Isso é bom ou ruim, no teu ponto de vista? Se você não deixar a maioria dos clientes esperando e não gerar uma insatisfação, é melhor. Porque tudo Sim. aquilo que é mais raro é mais caro. Você passa a vida Sim. inteira reclamando dos teus pais. Aí, quando eles partem para um outro plano, portanto, se tornam mais caros, no sentido que você não tem mais o carinho deles, né? Aí, ai, meu Deus. Todo aquele produto que você disputa, que você espera, você aceita pagar mais caro. É o carro que vem customizado para você, é o hambúrguer, que é um chefe de cozinha, não um chapeiro que faz. Então, assim, se você não deixar 90% dos seus clientes esperando e souber usarem um marketing inteligente, vagas limitadas, últimas inscrições, a pedidos, turma aqueles gatilhos que você tem na internet, se você conseguir usar aí, ele voltou a pedidos do público, um hambúrguer especial, sei lá, de cheddar com bacon, edição limitada, somente 15 clientes. Se você cria essa escassez, que é uma espera, se conseguir encontrar esse ponto, você não apenas consegue fidelizar um cliente, como também consegue aumentar o preço, né? Sim. Certo, beleza. Nós temos ali também o Zemuti, que eu vou deixar aqui o link no chat para vocês irem pesquisando. Deixa eu só colocar aqui, 3 minutinhos e encerramos. Existe ali o Zemuti, deem uma pesquisada, vou deixar como um gatilho aí para um próximo encontro nosso, virtual ou não, que alguma coisa mudou aí nas nossas vidas, porque antigamente você comprava o produto e depois experimentava, aí você virava fã ou não da marca. Você só sabia se um carro era bom ou lendo a 4 rodas ou comprando o carro. Você só sabia que uma marca de bolacha ou biscoito era bom porque alguém comprou e experimentou antes de você. Tua mãe, tua avó, leite condensado é leite moça, Hellmann's a verdadeira maionese, mas alguém experimentou. E hoje, você tem um chamado momento zero. E, na verdade, ninguém comprou e ninguém nem experimentou. Ou alguém fez isso antes de você, vai na internet e dá a opinião dele. E aí, o teu estímulo à compra e a tua decisão passa a ser embasado em influenciadores digitais. Aquilo que antigamente se chamava blogueiro. Exemplo disso, antigamente, para saber qual era a melhor ração, você tinha que perguntar para o dono de um cachorro, concordam? Hoje, o que acontece? Supostamente, um veterinário foi chamado para participar do desenvolvimento do produto, ele fez os testes e ele posta lá, não, essa ração é a melhor da galáxia. Aí o teu momento zero, quem te influencia é antes de você comprar e antes de você experimentar. E assim é na roupa, no carro. Ana Maria Braga, gente, como é que você sabia qual era o molho bom, a comida boa décadas atrás? De ver a tua avó polenteira ou ver a tua mãe suando no fogão a lenha. Era verdade ou não é? Hoje você compra a marca de produto que a Ana Maria Braga faz de manhã. Porque ela vai lá, compra o produto, prateleira aqui pode ser ponto de venda, showroom, ela faz a experiência ao vivo, bota um papagaio de papelão e faz e aí o Brasil inteiro quer comprar o produto que a Ana Maria Braga bota o carimbo, a chancela que é bom. Tanto é que tem pesquisas que mostram que 30% um produto que anuncia no Mais Você aumenta 30% as vendas. É o Tony Ramos com a carne. Estão entendendo? É isso, gente. Deixando esse gostinho para um outro momento, eu queria fazer uma brincadeirinha aqui, agradecendo. Acredite no seu potencial. Estão vendo a imagem? O que vocês enxergam? O gato está se vendo um leão. Querem dar uma risada agora para fecharmos?
Por isso que eu não falo de futebol. Você acha que quem torce para isso pode abrir a boca? Ué, Timeco pequenininho, sem nenhum título, não joga nada, perde para todo mundo, joga no banhado e atrapalha o trânsito e o aeroporto. Agora ele não quer pensar que ele não quer. Se ele falar no marketing dele, eu sou um gatinho, ninguém vira sócio, ninguém vai no jogo. A hora que ele diz que é o leão, tem fila de espera. Entenderam a lógica? Então, gente, aí estão os meus contatos. Tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Vou voltar a tela para vocês. Lembrando... Pessoal, Rafael, só um minutinho antes de a gente encerrar. Vamos fazer uma foto já antes. De repente, daqui a pouco alguém desliga aí sem querer. O pessoal pode ligar a câmera para a gente fazer uma foto. Pode ser, Rafael? Claro. Antes de fazer a tua fala final aí. eu já vou deixar meu agradecimento também, que é sempre bom conversar com pessoas que têm muita experiência. Tu me esclareceu muitas dúvidas que eu tinha na cabeça e eu espero que eu esteja aqui no próximo encontro para poder tirar mais dúvidas. Muito obrigado. Que bom. Muito obrigado. Pessoal, vamos fazer a foto? Podem ligar a câmera? Antes de o Rafael responder a última perguntinha no chat, só para a gente registrar nosso encontro, vamos lá. Estão me ouvindo, gente? Sim. Ninguém quer ligar a câmera? Tem que apertar na tela, aí vai aparecer a câmera. Oi? Vamos lá, então, mais alguém? Vamos lá, só para a gente registrar nosso palestrante aí conosco. Acho que tá todo mundo de pijama, hein? Ninguém quer aparecer. Tá, então vamos lá. Vou fazer um print aqui, todo mundo sorrindo. Vamos lá. Um pouquinho. X. Vou deixar o print aqui. Só conferir se deu certo. Ótimo, muito obrigada. Rafael, pode ter uma perguntinha no chat, se quiser responder também antes de você finalizar. Claro, claro. Bom, Wellington, alguns gatilhos para vender serviço e não produto, verdade, a pedir agora sobre isso, Camila. Pois então, a grande questão que você tem que identificar é por que há uma objeção ao teu serviço, né? É um serviço novo que as pessoas têm que ser convencidas, como um dia foi o celular, como um dia foi sei lá, depilação a laser, né? Ou é um serviço que efetivamente tenham outros concorrentes já estabelecidos, já é um processo ou algo que já não se tenha mais resistência, tá? Como aconteceu com a homeopatia, quando chegou ela sofreu forte proibição e resistência da alopatia dos médicos tradicionais. Então, a primeira questão é, o porquê que há a dificuldade no gatilho para esse serviço? Ao identificar essa possível objeção, aí você tem que desenvolver formas para tratá-la. Por exemplo, lá naquela imagem, que aquilo que o cliente entende como preço é, na verdade, teu custo, e aquilo que ele entende e aquilo que para você, empresa, é prazo, e ele entende como tempo, como é que você faz para oferecer um serviço? Indo aonde o cliente está resistente. Imagina alguém hoje entrando para comprar algo, mas eu encontrei mais barato em um outro lugar. É um cliente focado em preço. Não é? Se ele é focado em preço, significa que se alguém vende mais barato que você, tem um custo menor. O que você pode fazer? Tentar ir para o outro vértice ali daquele triângulo, que é o quê? Olha, preço, eu realmente, essa é a margem que eu trabalho, esse outro concorrente que você falou é um bom produto, o que eu posso te oferecer é uma entrega mais rápida, uma montagem melhor, 3 anos de garantia, uma qualidade superior, uma manutenção, uma assistência. E se ele mesmo assim se mantiver
um pouco resistente, você tem que ter algum trunfo de preço. Não preço no valor menor, mas, acima de tudo, alguma vantagem financeira para ele. Um brinde exclusivo, um bônus, algo a mais que, ao comprar o teu serviço, ele receba, que não está recebendo de outro concorrente. Exemplo, nessa época de pandemia, o que as faculdades estão oferecendo? Né? Durante muito tempo se chamava pejorativamente o ensino à distância. Se falava que era uni-esquina. Em qualquer esquina você tinha uma universidade. Hoje nós já sabemos o valor do ensino à distância ou aquele semipresencial uma vez por semana. Até na formação dos pedagogos e das escolas que hoje alfabetizam nossos filhos. Vocês aí da região sabem que se não fosse a ESAG, desculpa, a UDESC, na década de 70 e 80, subindo aí a serra, Lauro Miller, Bom Jardim, levando videocassete, formando pedagogo, não se tinha professores hoje nas escolas, né? Então, o que acontece? O que as instituições de ensino estão fazendo? A concorrência por preço já está muito predatória, não tem mais margem para baixar. O que elas estão fazendo? Comprou a graduação, que é uma prestação de serviço, é aula, você ganhou a pós-graduação. Comprou a graduação, você ganha 2 ou 3 cursos na Associação Empresarial da cidade, a CIL, no caso Orleans. Comprou a graduação, você tem 50% de desconto para um segundo familiar, amigo, enteado, marido, amante, sei lá o que você tem aí, o que você quer, porque, querendo ou não, você vai estar dando algo escasso, algo raro, e no final, esse cliente que é focado em preço, lá no cérebrozinho dele, 98,5%, ele sente que está tendo alguma vantagem. Essa é uma das estratégias possíveis. Teu cliente é focado em preço, tenta ir para o vértice ali do tempo, dando uma noção de qualidade. Teu cliente é focado no tempo, ele quer algo mais rápido, foi o gatilho da Netshoes. Nenhum cliente da Netshoes pensa que está comprando o melhor produto. É o mesmo produto que vende na loja do shopping ou no varejo, principalmente no começo. O que ele queria, não podendo competir em preço, a Netshoes, ele foi uma entrega mais rápida. Até porque muitos outros sites tinham os mesmos produtos. Então, a ideia básica para responder aí a Camila e ao Wellington é: identifique o porquê que esse serviço, seja ele de qual categoria ou qual escopo for, quais são as objeções. E tenta colocar ali o que você pode fazer para essas objeções. Tem pizzaria entregando com gente vestida em super-herói, e a concorrência de pizza é cada vez mais para baixo, não é? Mais fatias por um menor preço. Você tem aí instituições de ensino fazendo isso que eu falei. Você tem lojas como o Queires, Desapel fechou uma década já, Queires, Magazine Luiza, Casa Bahia, está todo mundo vendendo em 10 vezes sem juros. Você pega aí as vias gastronômicas, os restaurantes. Quem acessar ali o meu canal no YouTube vai ver as várias lives que eu fiz aí com dicas financeiras. Poxa, você está em um momento de pandemia, o cliente não está indo no teu ponto de venda, pega R$100 que ele compra e paga adiantado para ajeitar no teu fluxo de caixa, que quando ele liberar teu pub, a tua pizzaria, ele pode gastar 130. Eu indiquei isso para hotéis. Poxa, não posso receber ninguém no meu hotel, a diária é 200. Pega essas 2 diárias de sábado e domingo, que é 400, faz um pacote promocional a 339 ou 340, para dar o gatilho do preço, que quando ele for usar, ele pode ficar 3 noites. Você está melhorando o serviço e, simultaneamente, dando uma noção de preço menor. Não sei se respondi, Wellington e Camila. Claro que teria que conhecer melhor a realidade de vocês. Por fim, agradeço a Paola, a Sil pelo convite. Fica ao dispor para virtualmente marcarmos em uma segunda-feira, ou a partir ali do mês de julho, marcarmos em uma outra quinta ali, entre o início do próximo semestre, ou presencialmente. Mas gostaria bastante de agradecer o carinho e a atenção de vocês. Muito obrigado.
Obrigada, Rafael, em nome da Sil, né? E aqui o grupo mesmo já tá falando ali no chat, está agradecendo, elogiando. Eu acho que foi muito bacana conseguir trazer bastante conteúdo aí, tanto do serviço, né? Na questão das vendas, deixou a gente com gostinho de quero mais mesmo, realmente, assim, foi muito válido. Obrigada pela tua disponibilidade de tempo, por ter ficado conosco em mais meia hora, né? Eu tinha falado para você em torno de 1h30. Então, muito obrigado mesmo. Alguém tem alguma coisa? Não, pessoal, pode ficar à vontade. Tu ia falar, Rafael, te cortei, desculpa. Não, não, cortou não, que isso. Só agradecer aí ao convite mesmo, agradecer o carinho aí de todo mundo. E, por favor, aí, continuem se cuidando, se protegendo. Não podemos pensar ou só na economia ou só na saúde. Temos que, simultaneamente, nos cuidando, também pensarmos em restabelecermos nossos negócios. Não é o um ou o outro, não é ou, é e. Né? São os dois. Nesse caso, não é a pergunta ou da técnica de vendas. Nesse caso, é uma pergunta inclusiva, é e, saúde e negócios. Um abraço, pessoal. Boa noite. Obrigada, boa noite, um abraço.